Depois de ter publicado alguns vídeos sobre as mulheres, o quanto elas são às vezes penalizadas dentro da própria relação de casamento, por conta dos silêncios, da comunicação violenta e que tanto adoecem, hoje eu gostaria de tratar também a partir do olhar agora do homem ou dos homens, dos maridos, quando o homem também se sente sozinho dentro do seu próprio lar. A realidade que muitos homens vivem é também de uma dor silenciosa, porque o homem, dentro do contexto de sua família, nem sempre ele se sente amado, valorizado, no contexto atual. O homem moderno, o homem dos tempos de hoje, às vezes vive um conflito muito grande dentro do seu próprio lar. Ele é cobrado como provedor, ele é cobrado para ser forte o tempo todo, como alguém que aguenta tudo, aguenta todas as pancadas da vida. Dificuldade financeira, ele tem que resolver. Problemas da família, ele tem que resolver. Educação de filhos, organizar a escola dos filhos e assim por diante. Uma série de tarefas que ele traz sobre os seus ombros. Ele puxa para ele essa responsabilidade. Mas quando ele chega em casa para aquele merecido descanso dos justos no final do dia, muitas vezes ele encontra um mínimo de afeto. Nós precisamos ser justos porque existe lacuna dos dois lados, tanto do lado da mulher quanto do lado do homem. A realidade é que muitos homens se sentem emocionalmente órfãos dentro do próprio casamento. É uma sensação muito ruim, pode produzir um vazio. Há homens que, no seu momento de estar só, eles também choram, outros entram num estado depressivo, porque as cobranças, elas são muito intensas. Cobranças por melhores salários, por ganhar mais, para dar mais condição de vida, cobranças para reformar uma casa, para comprar um carro novo, para comprar roupas novas para toda a família. É justo, muito justo, mas ninguém se coloca do lado daquele que é o provedor, daquele que cuida, daquele que tem aquela energia masculina de poder cuidar de todos e às vezes todos que estão ao seu redor esquecem de dar também carinho, afeto e proteção emocional. Resultado, nós vamos ver homens exaustos, exaustos por conta do trabalho, às vezes sentindo-se muito inúteis na relação com a mulher, com a companheira que escolheram para a vida, uma sensação de inutilidade, de impotência, de frieza, frieza, falta de carinho com ele, falta de afeto, falta de atenção, e tendo a sensação de que nada do que eles fazem parece ser o suficiente. Realmente, isso é uma sensação muito ruim que produz no chefe de família, ou no homem que conduz a sua família. Aos poucos, dia após dia, eles vão perdendo a autoestima, vai perdendo aquela noção do alto valor, a impressão de tudo que estão fazendo não é reconhecido, é quase uma luta em glória todo dia. Então a sensação é realmente ruim demais, uma perda da autoestima, da autovalorização. Outros lidando com muita dificuldade com isso, porque não recebem o carinho da esposa, às vezes a vida íntima está muito ruim, ou está quase inexistente, ou até sendo negada, às vezes, então muitos afundam numa depressão sem que ninguém perceba. É preciso ter muita atenção às pessoas que convivem no nosso ambiente familiar. Atenção, olhar, sentir, perceber, homem, mulher, menino, menina, a família. É preciso ter essa sensibilidade de perceber quando o outro não está bem. E quando não está bem, não demore em sentar, conversar, sem julgar, sem condenar, sem maltratar, mas conversar, dialogar, sentir o outro.
perguntar o que que você está sentindo, o que que eu posso te ajudar, me deixe entender a sua situação, compartilha comigo se você puder. É isso. Conviver é isso. É ter essa coragem de olhar para o outro, escutar o outro, compartilhar a vida com ele. Então, muitos homens afundam em estado de depressão porque entregam muito e recebem muito pouco daqueles que estão no contexto do seu lar, da sua família. E vários homens reclamam também das suas próprias esposas, né, ou da sua esposa. Querendo fugir, alguns querendo fugir, primeiro mentalmente, depois também buscam fugir fisicamente. Aqui nascem vários problemas, eu não vou entrar agora em todos eles, mas na medida que for passando o tempo, eu quero também ir tematizando os vários problemas que surgem quando os homens fogem mentalmente ou fisicamente de situações de dor em que eles se encontram dentro do contexto da sua própria família, dentro do seu próprio lar. Esse homem de que falo hoje, esse homem moderno, que traz também nos seus ombros a responsabilidade de conduzir o seu próprio lar, proteger a sua família, ele olha para sua esposa e sente às vezes que perdeu a sua companheira. Olha que difícil para um homem isso. Sente que perdeu a sua companheira, perdeu a sua esposa. Ele vê cobranças nela, ele vê críticas nela, distância, irritação, falta de interesse no toque, falta de admiração. Isso vai corroendo a alma masculina. O homem, nesse ponto, ele é muito frágil, né? Não dá para conviver o tempo todo com cobranças, com críticas, situações estressantes, que vão provocando um alto grau de estresse e também de irritabilidade. Você pode imaginar o quanto isso interfere na relação homem-mulher. É um abandono silencioso que vai acontecendo e ele vai se tornando cada vez maior e chegando a ser, a certa altura, bastante devastador. E muitos homens sentem, experimentam isso na própria pele, dia após dia, até chegar um tempo e um momento que tudo começa a mudar. As relações dentro de casa, elas começam a ficar muito frias, muito distantes, muito estranhas, muito esquisitas até chegar ao ponto de não ter mais condição de dar conta desse contexto. Não se trata de uma frescura ou de um mimimi ou de uma fraqueza masculina. Não se trata disso, mas é uma dor real, muito justa, que o ser humano, na sua fragilidade, ele pode sentir como a mulher sente-se frágil na relação com o homem, tantas vezes ela também mergulha no seu silêncio, com suas dores emocionais promovidas pelo próprio companheiro, marido, também os homens mergulham em silêncios dolorosos, também promovidos pela mulher, pela companheira, pela esposa, ou dentro do seu próprio contexto de família. Então, é uma dor real e é uma solidão dentro do próprio casamento vivido pelas duas partes, homem e mulher, e às vezes uma parte provoca muito a outra no sentido de causar, proporcionar condição e ambiente para este silêncio. E isso tem destruído muitos homens por dentro. É difícil às vezes de perceber, mas a destruição por dentro, ela é dolorosa demais, ela é devastadora. Quando você vê o aspecto externo sendo muito modificado, passando por muitas alterações, é mais fácil de perceber as feridas, a devastação. Mas quando essa devastação ela é interna e ela vai sendo construída e vai ganhando proporções maiores aos poucos, é muito difícil de perceber essa devastação. E assim, os homens vão como que adoecendo, e isso os leva a cometer erros graves na tentativa de anestesiar o vazio. Olha o que eu acabei de dizer, como é sério isso. Muitos homens querendo dar assim um outro sentido para a vida
e, ao mesmo tempo, querendo equilibrar essas energias contrárias internas, acabam sendo levados ou movidos a buscar outras situações e levados a cometer alguns erros graves na tentativa de anestesiar o vazio profundo interno que sentem. E depois disso mesmo, toda a família ela é penalizada, ela sofre. Quando um membro sofre, todos os membros sofrem dentro de uma família. A gente precisa ter essa evolução de consciência e acreditar nisso. Se o marido sofre, todos os outros membros também vão sofrer indiretamente. Se a esposa sofre, todos os outros também vão. Se um filho sofre, quanto sofrimento causa para o pai, para a mãe, as preocupações e tentativas de encontrar os meios para resolver aquele problema, para encontrar uma solução, para que a família continue a seguir o curso de sua vida, mas continue vivendo mais em paz. Então, cuidar da família, cuidar do homem, da mulher, do pai, da mãe, dos filhos, esse é um dos pontos importantes para que todos se encontrem mais harmonizados, de forma que um colabora com o outro. A mulher precisa de ficar muito atenta com o marido para ajudá-lo nas horas mais difíceis e não cobrar tanto, mas ser mais compreensiva, generosa, ser ali uma fonte de energia, de força muito positiva que vai ajudá-lo a construir uma relação saudável que faça sentido, que seja boa e assim a família ela perdure por muito tempo, até o fim de seus dias. Casamento é uma arte, convivência é uma arte, onde se aprende fazendo. Mas se você encontra dicas como essa que eu estou dando aqui, alertas como esse, você pode parar, refletir, fazer uma autocrítica e pensar: o que eu devo melhorar como esposa? O que eu devo melhorar como filha, como filho, para eu ajudar o meu pai? Eu, como mulher e esposa, o que eu posso e devo fazer para melhorar a vida de meu marido, torná-lo mais forte, para ajudar mais nossa família e a gente caminhar com mais harmonia, entendimento, fazendo valer a pena os nossos dias, construindo a história do nosso lar, da nossa vida e da nossa família, tal maneira que a nossa história, a nossa vida, a nossa família seja de fato construída com aquele amor que ela merece, com aquele respeito e também com aquela atenção.